Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live do Caio. Hoje, um tema muito importante, uma discussão sobre a volta às aulas presenciais, uma discussão que tem cada vez mais aumentado. A gente respeita muito todas as opiniões e eu fiz questão de poder falar sobre esse assunto que é um tanto quanto polêmico, já agradecendo todo mundo que está chegando aqui, para poder até ser transparente com as pessoas, até para explicar melhor e mais do que uma opinião minha, também ouvir pessoas que estão no dia a dia em relação a esse tema, né? Nós estaremos aqui, eu não divulguei antecipadamente, até para ser um pouco de surpresa e até para organizar com os convidados, mas nós teremos aqui 3 convidados já confirmados, estão aqui conosco já, e aos poucos eu vou abrindo para que eles possam participar. Antes de chamá-los, eu só quero pedir para que todo mundo que puder compartilhar essa live, até para poder alcançar mais pessoas. Como eu já disse, toda segunda-feira nós teremos esse canal aqui de diálogo, uma maneira que a gente tem de poder interagir com as pessoas. Enfim, a gente está tentando sempre estar presente nos lugares, mas é claro que a pandemia acabou nos dificultando bastante. Até para informação, essa semana a Assembleia volta a ser presencial, então amanhã já teremos sessão ordinária na Assembleia, com algumas regulamentações também, idosos com mais de 60 anos não precisam participar, mas num outro momento eu falo sobre isso, até porque hoje o tema específico é a retomada presencial das aulas. Quem está conosco aqui, e eu já quero agradecer de antemão, é o médico infectologista Evaldo Stanislau. Eu já vou adicioná-lo aqui para conversa com a gente. Acho que já está aí com a gente o Evaldo. Boa noite, doutor Evaldo, meu amigo. Um prazer poder tê-lo conosco. Obrigado aqui pela gentileza de compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. Obrigado você pelo convite, Caio. Um prazer. Prazer é meu. Como eu já tinha falado, vai ser uma participação curta, até para a gente poder ter outras pessoas. Eu sei que o Evaldo tem muita coisa ainda para fazer, ainda dá aula hoje, mas só para que as pessoas possam ter conhecimento. O Evaldo é formado em medicina pelo Lusíadas aqui em Santos, é diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e também assistente doutor da Divisão de Moléstias Infecciosas do HC em São Paulo. Então, tem uma vasta experiência. E claro que o assunto de hoje, doutor Evaldo, que eu já havia ali falado, e estou conversando aqui com os amigos, já dando boa noite aqui ao Ricardo Ornô, Ulisses, Fernando, Márcia Cristina, Sandra Nogueira, Sebastiana, Débora. Tem muita gente que vai fazer perguntas, eu vou tentar aqui aproveitar uma ou outra, mas eu confesso a vocês que o tema é bastante polêmico, eu quero aproveitar o máximo aqui do nosso convidado para ele poder falar a respeito da retomada presencial das aulas. A gente conversou um pouco nos bastidores, e ele está acompanhando isso, faz parte de um comitê. Eu gostaria de, na verdade, doutor Evaldo, ouvir a sua opinião a respeito da atual decisão. A gente sabe que o secretário Roscielli deverá na sexta-feira se pronunciar, se mantém isso ou não, mas, ao meu ver, sem dúvida temos uma grande diferença em relação à rede pública e à rede privada, né? Em relação às condições estruturais, especialmente, as físicas, e é isso que preocupa muito todo mundo, os pais de alunos. Eu sou pai também, então, sem dúvida, reconheço e respeito todas as opiniões sobre esse tema. Mas eu queria ouvir a sua percepção a respeito dessa retomada, o que você acha que vai acontecer, e se realmente a gente tiver condição de voltar, quais serão as principais mudanças em relação à volta presencial, né, a retomada das aulas presenciais. Mais uma vez, boa noite e obrigado pela presença, Evaldo. Obrigado, Caio. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que nós estamos convivendo com um problema que é novo. A Covid, embora a gente fale nisso hoje 24 horas por dia, ela é conhecida e chegou ao Brasil há pouco mais de 6 meses. E no mundo foi em dezembro do ano passado, final de dezembro. A gente tem que lembrar como é que o vírus ele é transmitido. O vírus ele é transmitido, sobretudo, do contato pessoa com pessoa. Então, uma pessoa próxima da outra pessoa, quando fala, troca gotículas respiratórias. E se uma dessas pessoas tem o vírus, nessa gotícula, ela transmite para outra.
Então, a gente precisa da proximidade. Isso é muito importante no ambiente de escola. Outra situação que a gente precisa é o contato com superfícies contaminadas e ficar fechado no mesmo ambiente. Então, percebam que o ambiente escolar, como ele era tradicionalmente, ele é muito fácil para transmissão. Bom, para a gente saber o que a gente vai fazer num espaço tão curto, vamos ver o que os outros fizeram. Então, a gente tem diversos exemplos. Na Ásia, você vai na Ásia, que eles têm lá países pequenos, como Hong Kong, que é uma região da China e tudo mais, e você vê na Coreia, eles têm um espaço limitado. Então, o que eles fizeram? Nas escolas, as crianças estão muito próximas uma das outras, mas usando máscara o tempo inteiro. Você vai para o Canadá, que é um país de dimensões maiores, as crianças estão afastadas uma das outras. Eu até vi um vídeo do Canadá onde eles estavam tendo aula na quadra de esportes. Então, eles pegaram, em vez de ser sala de aula, virou quadra de aula. E puseram as carteiras bem afastadas uma das outras. E as crianças sem máscara, porque você tinha um grande distanciamento. E no meio disso, a gente viu na Noruega, por exemplo, alguns híbridos, que eram nem tão grandes, enfim. Onde só os professores usavam máscara, as crianças não. Então, tem modelo para tudo. Mas qual que é o princípio? O princípio é evitar que a gotícula respiratória de um potencial infectado chegue no outro. Então, a gente tem que colocar uma barreira. Como é que a gente vai fazer essa barreira? Ou vai ser uma barreira física, então a gente pode colocar um face shield, uma barreira acrílica, ou vai ser uma barreira facial, o uso correto da máscara, lembrando que a máscara só pode ser usada por crianças acima de 2 anos, porque com menos de 2 anos a criança pode ter problema, né? E além disso, a gente vai ter que reforçar a higiene das mãos para não contaminar. Nós vamos ter que colocar essas crianças afastadas, então vamos ter que mexer em refeitório, vamos ter que mexer no bebedouro, vamos ter que colocar os professores usando máscara. E, sobretudo, nós vamos ter que fazer triagem. As pessoas, para entrarem na escola, elas vão precisar fazer diariamente um relatório de saúde. Estou me sentindo bem e não tive contato com ninguém que estivesse doente. Ótimo, posso entrar. Meu pai, minha mãe, meu vizinho, alguém ficou doente. Opa, melhor você não vir para a escola. Então, Caio, não é uma única medida, é um conjunto de medidas, e eu tenho acompanhado de perto, porque, como você citou, eu sou membro e coordeno a parte médica de um comitê de retorno às aulas e de monitoramento da Covid para um grande grupo universitário onde eu leciono, e tenho apoiado algumas escolas privadas de grande impacto no Brasil. Então, eu tenho visto a ansiedade dos pais, dos professores e tudo mais. O que eu acho que é importante de positivo que a gente pode falar para quem está acompanhando e para você que hoje representa a parcela grande da população do estado de São Paulo? Primeiro, a gente aprendeu a lidar com o Covid. Nesses 6 meses que o vírus está no Brasil, a gente já entendeu como funciona e como fazer a prevenção. Então, tudo o que aconteceu até agora, se a gente fizer direitinho as medidas de prevenção, não vai se repetir. Então, a gente não está simplesmente retornando às aulas. A gente está retornando a uma aula adaptada ao Covid. Segundo aspecto, existe uma perspectiva concreta de termos vacina contra a Covid para o ano que vem. Mas será que a gente pode perder um ano letivo? Sobretudo para aqueles alunos que já estão no término do curso, que já estão para pegar, colar grau, ter o seu diploma? Me parece que a gente tem que ter uma alternativa para até que chegue a vacina. Agora, quais são as condições essenciais que a gente tem que ter? E aí, não me importo muito, desculpe a franqueza, com o que o secretário vai falar. Porque não é o secretário que determina isso. É o vírus SARS-CoV-2 que determina. Porque é uma condição essencial para a gente poder retomar as aulas, parcial ou plenamente, é que a gente tenha baixa circulação viral. E a gente só vai ter baixa circulação viral quando a gente tiver uma redução sustentada dos casos. Então, a gente tem que acompanhar isso. E para terminar essa minha primeira intervenção e devolver para você, Caio, você abordou um aspecto que eu acho que é importante, que é a desigualdade. O Brasil é um país desigual. Então, uma coisa é eu falar de uma escola privada, de pessoas de alto poder aquisitivo, que ao sair da escola, inclusive, vão para suas casas
um carro próprio, casas confortáveis, amplas, bem ventiladas. A outra coisa é eu falar de uma escola pública para uma criança de um extrato social um pouco menos favorecido, ou às vezes muito menos favorecido, e que ao sair da escola vão para sua casa, que tem um monte de gente que mora lá, vão pegar um transporte público lotado e, portanto, vão se expor tanto na ida quanto na volta. Não vão ter uma condição de moradia normal, muitas vezes são moradias subnormais. Então, veja que os desafios eles são biológicos, sociais, comportamentais, né? Os desafios biológicos, a gente até tem como, de alguma maneira, proteger com essas medidas que a gente falou. Os comportamentais dependem de cada um aderir, né? E os sociais são realmente muito difíceis de a gente reduzir em curto prazo, a ponto de você impactar no retorno às aulas. Então, não é uma decisão fácil, mas uma decisão tem que ser tomada. Perfeito. É só para deixar claro, tem muita gente aqui, doutor Evaldo, e o senhor deve estar acompanhando, e se não, também deve estar convivendo com as pessoas, e a grande maioria é contra a retomada das aulas, porque, ao ver as pessoas, coloca em risco a vida das crianças, e, além disso, tem muita gente colocando que as crianças não têm condições de manter a máscara, as crianças correm, se abraçam, se beijam, e não tem a mesma capacidade de poder entender a importância que tem e o perigo que corre para eles e, eventualmente, também na volta deles para casa, que muitos deles ficam com seus pais ou, às vezes, com os avós. Então, é só para deixar claro, eu estou acompanhando aqui, eu, desde o início da nossa conversa, eu falei aqui que também, ao meu ver, aqui nesse momento, não tem condição de retomar. Agora, o que eu falo é em respeitar também as opiniões de pessoas que não têm, por exemplo, condições e nem com quem deixar os seus filhos. Doutor Evaldo, eu acho que é nesse sentido que nós precisamos também criar mecanismos e alternativas, como o senhor mesmo explicou. Não dá para deixar com a avó, não dá para deixar com o avô, porque estão no grupo de risco e precisam trabalhar, voltar a trabalhar. E tem situações de pessoas que estão nesse formato exatamente. Então, para essas pessoas, as experiências que o senhor trouxe podem resultar dessa maneira. A pergunta que eu tenho é com relação aos profissionais da educação. Os professores, as pessoas que trabalham, os agentes escolares, que também devem ser respeitados. Eu estou até aqui, do meu lado, com uma nota do sindicato que representa os professores, e eles são totalmente contra a volta, nesse momento, das aulas presenciais. Eu queria entender se é possível que eles possam colaborar assim, no cuidado com relação às crianças, ou se é algo que é intimate para algum profissional da medicina, ou se é possível que vocês possam orientar esses profissionais para que eles possam tomar todos os cuidados e da mesma forma, orientar as crianças. É possível, doutor Evaldo, você ter um professor que possa interagir com os alunos nesse sentido? É plenamente possível, Caio. Eu acho que a gente está falando aqui de dois extremos. Volta total e volta ninguém. Eu acho que a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, separando as pessoas de risco. Professores com mais idade, professores com doenças crônicas, funcionários da escola com mais idade ou doenças crônicas, alunos que tenham algum problema de saúde, e esses não vão poder voltar. É uma questão de segurança. Segundo, o que a gente está chamando de volta às aulas? De repente, põe todo mundo lá na escola de volta? Não, eu entendo que vão ser priorizadas determinadas disciplinas que para você dar online ou remotamente são mais difíceis, ou vão ser priorizados determinados perfis de alunos que já precisam estar na escola, ou por uma razão como essa que você falou, de os pais não terem com quem deixar e tal, ou aqueles que já estão terminando o seu curso e que precisam do diploma para pleitear um emprego, uma faculdade, alguma outra coisa, né? Então, Caio, como médico, eu tenho muita tranquilidade de te falar. Eu falei na primeira pergunta que não importa a vontade do secretário, a minha vontade ou a sua vontade, Caio. Quem manda é o vírus. Para que a gente tenha, e neste momento, né, dia 3 de agosto de 2020, não tem vacina e nem tem remédio, por mais que algumas pessoas acreditem, né, em milagres e que tem remédio mágico, não existe remédio para a Covid e ainda não existe vacina.
Então, a única coisa que existe é o que a gente chama de medidas não farmacológicas. Então, enquanto existem só as medidas não farmacológicas de distanciamento, uso de barreiras, máscara e tudo mais, quem está no comando é o vírus. Então, nós vamos ter que obedecer à vontade do vírus. Como? Se o vírus estiver presente, circulando, o número de casos alto ou crescendo, não dá para abrir escola. Não dá para abrir escola. Agora, se o vírus caiu, e como é que a gente identifica que o vírus caiu? Fazendo muito teste e vendo que os testes estão vindo negativos. Teste bom, teste molecular. Fazendo a contabilidade e vendo que o número de casos caiu de maneira consistente e sustentada. Nessa situação, nós seríamos recalcitrantes se a gente ao menos não discutisse a possibilidade ou não tivesse um plano pronto para implementar de retorno à aula. E aí eu vou lembrar de novo dos extremos. Ninguém está falando volta todo mundo e não volta ninguém. A gente está selecionando atividades que sejam difíceis de fazer online, alunos que estejam concluindo o curso e que precisam do diploma, ou outras situações especiais. Então, Caio, como médico, conhecendo os mecanismos de transmissão, agora, desde que as medidas de proteção sejam adotadas efetivamente, não é escrever no papel o que tem que fazer. Uma das coisas que a gente recomenda, Caio, é que cada escola, assim como tem a CIPA, as empresas têm a CIPA e os cipeiros, que cada escola tem a sua, entre aspas, CIPA do Covid. Né? E as pessoas que vão ver se tem distanciamento entre as carteiras, se as salas de aula estão arejadas, se o número de alunos é compatível com aquele distanciamento, se está todo mundo usando máscara corretamente, se tem água, se tem sabão, se tem álcool gel. Então, você tem que ter em cada escola gente responsável para cuidar disso. E você tem que ter os alunos obedecendo e os professores obedecendo. Então, evidentemente que tem uma série de Cs, de condicionantes, que podem tornar muito difícil esse retorno. Mas, ao menos, um plano, desde que a condição epidemiológica, desde que o vírus permita, a gente tem que ter. Eu sou contra a gente ficar nessa bipolaridade, de tudo ou nada. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo que depende do padrão epidemiológico. E doutor Evaldo, para concluir, então, não dá, por exemplo, para a gente fazer a previsão, que é o que está marcado no governo do estado aqui, em relação a dia 8 de setembro agora. Não tem condição da gente poder garantir que dia 8 a gente terá condições. Isso vai depender de como é que nós estaremos com relação à evolução do vírus, infelizmente, a quantidade de pessoas que está se infectando, a quantidade de óbitos e outros assuntos, outros temas correlatos, né, outros dados correlatos em relação a isso. Então, essa data do dia 8 que preocupa muita gente, que tem pessoas aqui falando, meus filhos não vão, meu filho não vai o seu, o meu não vai e tal. Lembrando, o doutor Evaldo deixando bem claro, e eu compactuo dessa avaliação, de que nós não podemos ter esses extremos apenas na discussão, né? Nós precisamos entender que tem pessoas que têm situações atípicas e que devem ser respeitadas. Portanto, só para completar, então, não dá para se fazer a previsão, como está garantido, de que dia 8 de setembro retomam as aulas presenciais, correto? Deixa eu só falar. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos universitários que fazem medicina. E que eles não apenas retornarão quando assim for determinado, e já tem uma previsão para a faculdade deles, como eles já estão voluntariamente atuando em Covid. Tá? Já tiveram voluntariamente atendendo a pacientes de Covid. E eu digo e enfatizo que é voluntariamente porque eles ainda não estão no ciclo clínico. Eles foram porque queriam mesmo, eles não precisavam ter ido. Não dá, Caio. A gente já fez muita previsão ao longo da Covid. A previsão de como é que a doença ia se comportar e todo mundo errou. Picos, né? A previsão do pico, a previsão disso, não tem. De novo, é dia a dia, semana após semana. A gente tem modelos matemáticos, a gente tem como fazer, mas é necessário, Caio, e aí você como parlamentar dedicado que é, atuante que é, você precisa assegurar, se eu tivesse que te falar algumas coisas que você precisasse assegurar, primeiro, os EPIs. EPI para alunos e professores e funcionários. Nesse caso, seriam máscaras, eu li falando... Máscara de tecido, okay. Máscara de tecido. Toalha, eu li também sobre toalha.
máscara de tecido em quantidade suficiente, porque a máscara de tecido ela tem um prazo de validade. A cada 3, 4 horas ela deve ser trocada. Tá. Então, se eu vou mandar o filho para a escola, ele tem que ter no mínimo 2 máscaras de tecido disponíveis, assim como os funcionários que ficam. Então, tem que ter máscara de tecido, tem que ter o álcool gel, tem que ter sabonete líquido. Hoje a gente tem lugar que não tem nem água. Tem que ter água e tem que ter papel toalha, minimamente. Perfeito. Tem que ter o distanciamento das carteiras, tem que ser as salas aeradas com renovação do ar. Tem que janelas abertas. Exato. Tem que cuidar do transporte. As crianças e os alunos não se teletransportam para a escola. Eles chegam e vão. Se o transporte público for, ou o transporte escolar for daquele que vai todo mundo lotado, não tem condições. Então tem que ter um plano de chegada e tem que ter um plano de saída. E tem que ter teste, Caio. Tem que ter teste para fazer diagnóstico e contenção da doença. E uma coisa que ninguém fala muito, Caio, e que é o uso disso aqui, olha, celular, tecnologia. Então, hoje você pode usar um aplicativo, todo mundo tem um celular, quem não tiver o celular faz na escola, daquela entrevista diária do estado de saúde, do funcionário, do professor e do aluno. Porque a menor suspeita que algum aluno, professor ou funcionário esteja doente ou tenha estado em contato com alguém doente, ele não pode entrar na escola, porque senão ele representa um risco para a escola. Agora, veja, Caio, de novo, eu estou acostumando já a ver esses comportamentos, está todo mundo muito preocupado com o Covid, muito preocupado. E não é sem razão, a gente compreende isso. Mas, por outro lado, gente, vamos pensar um pouquinho em tudo que a gente já conhece da doença, nos mecanismos de prevenção, nos mecanismos de transmissão, e vamos acompanhar. Eu não vejo, desde que os números tenham caído e se mantido sustentados, e desde que a gente assegure a operacionalidade de toda a prevenção, eu realmente acho que para um percentual dos alunos, para aqueles alunos que efetivamente precisam voltar por conta de conclusão de curso, e preservando aqueles que têm algum problema de saúde, os professores mais velhos também, eu não vejo nenhum risco além do risco. O comércio não está aberto ainda parcialmente. Quer dizer, então você pode ir num shopping para comprar alguma coisa, você pode ir numa rua de comércio popular, você pode ir num restaurante, estão falando em reabrir cinema, e não pode ir para a escola. Então eu acho que, do ponto de vista biológico, é aglomeração por aglomeração. Pelo menos no ambiente escolar, com todo esse cuidado que a gente está falando, a gente vai conseguir fazer algum controle. Mas, de novo, Caio, o que a gente falou fora do ar, né? Todo mundo está vivendo essa experiência agora. Não dá para dizer o que é certo, o que é errado de antemão. O que dá para a gente fazer é olhar as experiências de fora. E tem muita experiência de fora do Brasil com muito sucesso. Eu acho que a gente precisa copiar esses bons exemplos. Ok. Doutor Evaldo, só para não voltar, quem está chegando agora, nós estamos falando do doutor Evaldo Stanislau, que é médico infectologista, depois vai ficar aberto aqui no Facebook, tem muita gente compartilhando também, só para a gente ter, não precisa se aprofundar sobre o motivo, mas a referência que o senhor diz de outros países que já retomaram as aulas presenciais, qual seria o principal? Bom, nós temos exemplos da Coreia, nós temos exemplos de Hong Kong, vários países asiáticos, né? Nós temos exemplos da Europa, nós temos exemplos da América do Norte, do Canadá. Então, existem já modelos acontecendo e que a gente está vendo que não representaram grande impacto, né? Mas, de novo, Caio, o limite é muito tênue. Com certeza. Se uma criança, ou um diretor de escola, ou uma pessoa quebrar esse protocolo, a possibilidade de a gente ter um surto naquela escola existe. Então, é uma responsabilidade de cada um muito grande. Ok. Doutor Evaldo, quero agradecer aqui a sua gentileza de participar junto com a gente. O tema é polêmico, a maioria das pessoas está se posicionando aqui contra. Eu estou lendo cada um dos comentários e a gente respeita muito a opinião das pessoas, até o drama que é. A gente está falando do nosso filho, né? Eu tenho uma filha também de 3 aninhos, e nesse caso ainda o ensino nem é obrigatório, então é diferente de outros pais, a gente também tem que respeitar isso, mas de fato a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas é importante ouvir um profissional do gabarito do Dr. Evaldo, a quem eu quero agradecer mais uma vez pela gentileza de participar junto com a gente aqui.
Evaldo, Eu agradeço o convite. mais uma vez, amigo. Bom trabalho para você no retorno lá na Assembleia amanhã. Boa sorte. O que precisar, conte com a gente. Muito obrigado, um abraço. Bom, pessoal, eu estou acompanhando aqui cada um dos comentários, deixei agora para poder falar de alguns dos comentários. Já está conosco aqui a nossa próxima convidada, é a secretária de São Vicente, municipal de São Vicente, minha amiga, professora Eugênia Marcondes, que eu já vou convidar para entrar, mas antes dela entrar, eu só quero deixar claro aqui para todo mundo que eu estou acompanhando o desespero das pessoas, e eu reconheço, e assim, quero poder aqui me solidarizar com todos vocês. Eu, desde o início, tenho falado aqui que também não tem condições nesse momento de poder retomar. O que nós precisamos entender é que tem algumas pessoas, é uma minoria, mas existem pessoas que não têm onde deixar seus filhos. Fazer o que com essas pessoas, com essas crianças? Nós precisamos dar algum tipo de solução para essas pessoas. O doutor Evaldo aqui falou, nós vamos entrar mais na área pedagógica com a Eugênia, sobre algumas séries, por exemplo, que, obviamente, e vocês também devem estar convivendo, a diferença que tem você dar uma aula presencial e uma aula telepresencial. É muito difícil de manter os nossos filhos atentos. Eu estou falando de uma criança, no meu caso aqui, minha filha com 3 aninhos. Né? E eu sei que, para os pais, eu converso com muitos amigos, que também não é diferente. Então, é só para a gente poder, ao meu ver, aqui respeitar as opiniões diferentes. E, na verdade, não é nem só respeitar, na verdade, também você compreender as diferenças que existem das famílias. Eu tenho aqui alguns professores também, eu vou colocar a Eugênia já, porque eu sei que é um assunto que ela domina bem. Está aqui a Eugênia, deixa eu abrir o microfone dela. Boa noite, Eugênia, tudo bem? Tudo bem, Caio, boa noite, é um prazer estar com você aqui, viu? O prazer é meu, obrigado aqui pela oportunidade que você está nos dando de poder nos brindar aqui com a sua experiência. Você acompanhou aqui o início dessa discussão com o médico infectologista. Eu fiz questão de trazer alguém da área da medicina inicialmente para poder traçar um panorama nacional, mundial a respeito da doença. Ainda é muito preocupante, a gente vê os números todos os dias com números muito altos de pessoas que acabam se contaminando e, infelizmente, também de óbitos. A gente lamenta cada um dos óbitos. A gente está aqui numa região metropolitana, onde São Vicente também tem grandes problemas em relação à Covid-19. A cidade vizinha, Santos, tem um número muito alto também de pessoas infectadas e de óbitos, Eugênia. E o tema que nós estamos tratando é sobre o retorno ou não, né, das aulas presenciais. Eu estou trazendo tudo isso porque o governo do estado lançou um plano chamado Plano São Paulo, onde no dia 8 de setembro, é importante deixar claro, se os números de todo o estado de São Paulo, das regiões administrativas, estiverem por 2 vezes na fase verde, a gente poderia retomar para os pais que puderem, que quiserem, na verdade, retomar. E aí eu sei que essa discussão é muito ampla, então eu trouxe aqui, quero te ouvir, Eugênia. Na verdade, a minha pergunta é, como é que a cidade se prepara? Eu ouvi a entrevista do prefeito, do Pedro, eu conversei com ele na semana passada através de uma live, e ele falou, inclusive, na possibilidade de não termos aulas presenciais esse ano. Eu queria ouvir de você se isso já é uma orientação, se está decidido, se vocês estão numa fase de discussão, e, enfim, o que envolve tudo isso, como é que está o contato com os professores, com os pais dos alunos, como é que as nossas escolas estão se organizando, mesmo que não voltem esse ano, vai ser uma nova realidade a partir do ano que vem. Então, eu gostaria de ouvir de você. Tem muita gente mandando pergunta. Eu vou, assim que a Eugênia começar a falar, eu vou selecionar algumas perguntas. Nós temos depois mais uma convidada, mas eu quero algum tempinho aqui com a Eugênia para a gente poder trocar esse tipo de ideia. Mais uma vez, obrigado pela presença, Eugênia. Obrigada, eu que agradeço, Caio, para a gente poder esclarecer. A preocupação do prefeito é a mesma de todos nós, né? A sua. Ele também tem a mesma visão que o doutor Stanislau colocou ali. Quem vai decidir, nós não temos uma data de retorno, embora o estado de São Paulo já tenha aí se posicionado em 8 de setembro, mas nós não temos uma data de retorno, porque para nós o que vai dizer, né, direcionar se vamos retornar ou não,
é a segurança sanitária, né? É a queda dos casos, que foi o que o doutor Evaldo colocou, e o prefeito também já se posicionou nesse sentido. Quando a gente tiver uma segurança de que o vírus está controlado, nós podemos retornar. Nós estamos, Caio, caminhando aí com o nosso plano de retorno, né? Porque nós podemos voltar com os anos finais, nós podemos voltar sem retornar às creches, porque as crianças com menos de 2 anos nós não podemos colocar máscara, então de 0 a 3 anos provavelmente nós não vamos retornar, é uma posição que o prefeito até já falou sobre isso, ele acha que não é conveniente que as crianças de 0 a 3 anos retornem. Todo esse protocolo que é necessário fazer, nós já estamos encaminhados, né? O prefeito, através de um decreto, ele criou um comitê intersetorial, e nós temos aí a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Assistência Social, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria da Fazenda, temos o CMDCA, o Conselho Tutelar. Convidamos para fazer parte também dessa discussão os promotores, os defensores, né, públicos, o juiz da infância, os sindicatos, tanto dos professores como dos funcionários, as nossas organizações sociais que nós temos, que são as que mantêm os nossos funcionários operacionais. Então, nós fizemos o nosso plano e estamos em discussão para uma possível volta, sem uma data. Mas nós estamos aí com todas as exigências do protocolo, para que a gente possa retornar. Então, vai ter higienização nas escolas, o termômetro para a gente poder medir se está com febre, fazer aquele questionário que o doutor colocou muito bem, isso também já está no nosso plano, saber se a criança teve algum sintoma em casa, se alguém da família ficou doente. Nós vamos retornar com 25% dos nossos alunos, vamos dar prioridade para os alunos que estão precisando de reforço, porque você sabe que nós estamos com aula em online, nós temos um aplicativo, e para quem não tem internet nesse momento, nós estamos com as apostilas, nós temos o material didático. Então, os nossos professores, eles estão aí arregaçando as mangas, se esforçando muito para ter contato com todos os nossos alunos, mas não é a mesma coisa que a aula olho no olho. Você sabe que uma sala de aula é bem diferente do que dar aula vídeo, dar aula em Zoom, no WhatsApp, no Facebook, enfim, das 1000 formas que os nossos professores estão aí se esforçando. Então, a aula presencial é importante? Houve um impacto muito grande no aprendizado dos nossos alunos? Com certeza, mas isso foi um impacto mundial, todos, né, tiveram essa perda. Mas nós vamos poder recuperar, nós estamos fazendo aí nós já fizemos um replanejamento para o retorno, né, porque nós já priorizamos as competências, as habilidades, o conteúdo do nosso currículo desse ano nós priorizamos, e também estamos replanejando para 2021 e 2022, com certeza. Tá. Deixa eu até para esclarecer as pessoas, Eugênia, com relação ao Plano São Paulo, que é esse programa de retomada das atividades que o governo do estado fez, as escolas estaduais e escolas particulares são de responsabilidade, ou seja, ficam na competência do governo do estado, correto? E aí o ensino municipal é que caberá a cada cidade poder fazer tomar a sua própria decisão, é isso? Isso. As escolas particulares de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais e ensino médio, elas estão subordinadas à diretoria de ensino do estado de São Paulo. Tá. Mas eu também estou fazendo reunião com a dirigente, com a Regina Espada, e nós estamos também tentando fazer tudo da mesma forma, seguir os mesmos protocolos, para que a gente possa dar aí de uma forma única para os nossos alunos da cidade.
Eugênia, vamos lá, então. E aí, para esclarecer, então você me disse que o prefeito já decidiu que até 3 anos não volta esse ano, correto? Do 0 a 3 anos, que são os berçários. Isso, não foi assim, uma decisão definitiva, mas é uma vontade de que não haja esse retorno. Até porque essas crianças não podem. Como é que nós vamos fazer para. Não pode usar máscara, né? Sim. Exatamente. Entendeu? É um risco muito grande. Inclusive em crianças e até nos adolescentes, que veja bem, todo o protocolo de sanitário, de distanciamento, todas as regras, nós vamos poder fazer dentro das escolas, né? 25% dos alunos dá muito bem para você fazer uma distância de 1,5 metro, dá para você fazer. Protocolo de lavar as mãos, álcool gel, na hora da alimentação, que aí a gente não vai ter recreio, os alunos vão sair só para fazer alimentação, tudo isso a gente pode seguir, mas quem garante que os alunos não vão se abraçar em algum determinado momento? Nós vamos estar ali com todos os nossos funcionários olhando, mas são adolescentes, são crianças, e eu não sei se a gente vai conseguir isso, entendeu, Caio? E é como ele falou, depois que sai da escola, como é que esse aluno vai para casa? Os que vão utilizar o nosso transporte escolar, nós vamos fazer um rodízio e vamos colocar dentro do transporte escolar um número de alunos que a gente vai poder dar aí o distanciamento regular, né? Mas e os que utilizam outro tipo de transporte? É difícil. Difícil de controlar. Eugênia, só para esclarecimento, e um outro assunto aqui que tem muita gente, tem muito professor nos acompanhando aqui hoje, que são, claro, os profissionais que estão na linha de frente. Eu já, inclusive, já li que uma nota da APOESP, que é além do sindicato aqui municipal dos professores e do próprio servidores, a APOESP representa os professores no estado de São Paulo, é um sindicato muito respeitado, com milhares de pessoas que estão afiliadas, e que já mandaram aqui uma nota, inicialmente para mim, dizendo que são contra a retomada. Como é que está o diálogo com os profissionais da educação, com os professores? Quando eu falo professores, entenda toda a rede de educação, os coordenadores, os supervisores, os agentes de organização escolar. Como é que está esse diálogo com esses profissionais? Vocês estão tendo contato com frequência? Eles estão, de alguma forma, já também... Mesmo que a gente não volte, né? Eu tô aqui, tem muita gente dizendo que meus filhos não voltam, a gente respeita demais todas as pessoas que entendem assim, e estão aqui dizendo que meus filhos não vão ser cobaias e tal. É claro que ninguém quer colocar filho de ninguém para ser cobaia, de maneira nenhuma. Mas como é que está o contato, Eugênia, com os professores, que são os principais ali que estão na linha de frente, né, das escolas? Os nossos professores estão se mostrando bastante preocupados, né? Não que eles não saibam da importância da aula, eles sabem muito bem da importância do aprendizado, da perda desse ano, eles têm essa consciência, mas eles têm a preocupação, não só com eles, mas também com a família deles, né, e com os alunos. Eles estão se mostrando bastante preocupados. Mas nós ainda vamos fazer essa conversa com o Citramen, que é o sindicato dos professores, nós ainda vamos fazer essa conversa, mas o prefeito, pelo decreto, o último decreto que ele já publicou, ele já fez a proteção, por exemplo, dos professores que são de risco, né, que tem comorbidade, ele já fez essa proteção, então essas pessoas não vão retornar só aqueles que têm condições de voltar ao trabalho. Isso se nós retornarmos, né, Caio? Porque para retornar precisa haver uma segurança sanitária. E a segurança é a queda dos casos. E, Eugênia, está claro que hoje nós não temos essa segurança, até para poder esclarecer as pessoas que estão aqui nos mandando mensagens. Não. Hoje não tem a menor segurança sanitária, não é aqui em São Vicente, né, Eugênia? É geral, né? Não tem segurança sanitária. Nós não temos essa segurança ainda, né? Mas nós estamos seguindo com o plano? Sim, estamos, porque se nós tivermos condição de voltar, se não for em setembro, outubro, o plano está pronto.
as escolas vão estar em condições para a gente poder retornar. Mas nós só vamos retornar quando houver a segurança da saúde. Ô, Eugênia, agora, falar a respeito... Pode falar, por favor, pode falar. Que nós estamos preocupados, sim, com o aprendizado dos nossos alunos, mas isso nós podemos recuperar lá na frente. O que nós não podemos recuperar são vidas, né? Então, mais importante do que qualquer coisa é a vida. É a vida dos nossos alunos, a vida dos nossos professores, dos nossos funcionários. Essa é a nossa preocupação primeira, não só minha, da Secretaria da Educação, mas do prefeito também. Foi por isso que ele fez aquela fala, que se não houver segurança, se ainda ele disse, só vamos voltar com o pé no chão, ainda foi essa frase que ele falou. Se não houver essa segurança, ele prefere que o ano siga para 2020. E aí, nesse ano de 2021, na verdade, seria possível a gente conseguir, inclusive, ele falou em 2 anos em um só, né? Ele falou essa frase, inclusive. É possível que a gente consiga, por exemplo, retomar aquilo que não foi perdido, né? Mas que acabou não tendo aquela explicação que deveria em 2020? É possível, Eugênia, a gente conseguir fazer isso? É possível com bastante esforço, muito trabalho dos nossos professores, muito trabalho da Secretaria da Educação, muito trabalho, mas é possível sim. A nossa preocupação são os anos finais de cada ciclo, entendeu, Caio? Porque, assim, por exemplo, o nono ano é um ano que nos preocupa muito, porque eles, o ano que vem, vão para o ensino médio, então, saem das nossas mãos, entendeu? É uma preocupação. Mas os que estão nas nossas mãos, os nossos professores estão cientes do que eles vão precisar fazer, do trabalho redobrado que eles vão ter. A preocupação especial, então, nono ano, para que todo mundo possa compreender, porque a partir do próximo ano, ele já vai para o ensino médio, que é do governo do estado, são as escolas estaduais. Entendi. Não que lá eles também não saibam, porque vão receber alunos que vão... Mas vão mudar de escola, né? É sempre diferente, né? Toda uma situação mais difícil, mas que não é impossível também, porque os professores do Estado também sabem que os alunos vão estar, né, defasados, vão precisar que aconteça aula de reforço, vão ter que fazer um planejamento para isso. Planejamento esse que nós já estamos pensando para 2021, que é aula de reforço, replanejar o nosso currículo. Para terminar, Eugênia, da minha parte aqui, e já te agradecer também, a avaliação sua sobre as aulas telepresenciais, qual é a quantidade? Você tem um número assim, não precisa se aprofundar muito, tem um número de quantas pessoas acessam, qual percentual? Você tem esse número de cabeça? Nosso blog, ele é muito, muito, muito acessado. Nós temos aí mais de 4 milhões de acessos no nosso blog. Tá? As atividades estão lá. Nós temos uma equipe de professores que fazem aula vídeo para os alunos. Então, assim, o material, ele está muito bom. Os alunos, nós temos aí 60% dos nossos alunos acessando, 65% mais ou menos acessando. Tá. Os outros estão com a apostila. Nós temos aí uma pequena porcentagem, que o último número que chegou na Secretaria da Educação está em torno de uns 20% de alunos que não estão com a apostila e nem em aula remota, né, nas aulas vídeos online. Mas, como nós estamos nas nossas escolas hoje, distribuindo o kit alimento, né, o kit alimentação, nós estamos distribuindo, e lá os nossos diretores, os assistentes e os coordenadores já estão fazendo essa busca ativa, já estão vendo quais são os alunos, porque quando tem que buscar o kit, todos vão, e aí eles já estão conversando com essas mães, já estão oferecendo as apostilas, e esses alunos já estão relacionados, porque são os alunos que, se a volta acontecer, são esses alunos que vão ser priorizados para as aulas presenciais. Bom, Eugênia, eu acho que foi muito boa a sua colocação aqui, só para relembrar 2 coisas que a secretária falou.
Nós estamos falando da maior rede pública municipal da Baixada Santista, são quase 50 mil alunos, me corrija aí, Eugênia, se eu estiver equivocado, mas é quase isso. 47 mil. 47 mil alunos. Então, assim, duas coisas que ela falou para que as pessoas possam estar na mesma página que a gente. Primeiro, ela disse que só volta se tiver absoluta segurança sanitária, ou seja, se a doença estiver devidamente controlada. E ponto número 2, o prefeito já falou aqui em São Vicente, se for o caso, nem volta esse ano, se não tiver segurança, lembrando que as vidas a gente não tem como resgatar, mas o ensino, de algum jeito, a gente consegue resgatar ele no próximo ano. Então, acho que foram duas coisas que ficaram bem claras para quem está aqui falando para mim que, enfim, não vai colocar o seu filho. Eu, mais uma vez, quero respeitar todas as opiniões. Eu tenho a mesma opinião de todos vocês. Eu só entendo que é importante que a gente possa também compreender que existem pessoas que voltaram a trabalhar e que não têm condições de deixar o seu filho com os avós ou em outro lugar. O que fazer com essas crianças, né? O que fazer com essas pessoas? Nós precisamos encontrar uma fórmula de conseguir fazer com que essa criança possa ter segurança para estar em algum lugar, né? Então é por isso que as escolas também precisam, de alguma forma, encontrar o apoio do governo municipal, do governo do estado, o amparo. É isso. Eugênia, acho que é isso. Claro, por favor, por favor. Eu quero esclarecer para todos vocês que a gente sabe dessa preocupação das mães que precisam trabalhar, que precisam colocar as nossas crianças. Então, tudo isso nós vamos discutir ainda essa semana no nosso comitê, em reunião de comitê intersetorial, que vai ter a Secretaria da Ação Social, da Saúde, os conselhos tutelares. Tudo isso nós vamos estar aí discutindo para a gente achar uma solução, um meio termo, para que nem tudo ou nada, como disse o doutor Stanislau, ele foi muito, muito claro nisso. Não vamos para os polos, vamos encontrar um meio para a gente poder solucionar o nosso problema. Se houver necessidade, a gente volta só para essas pessoas, volta só para o 9º ano, vamos pensar tudo isso dentro do nosso comitê, com as secretarias que eu já citei, com os conselhos que eu já citei, com os sindicatos, para que a gente possa encontrar uma solução para poder terminar esse ano na tranquilidade, na segurança, para que todos os nossos profissionais e os nossos alunos estejam seguros e sejam atendidos. E mais uma coisinha, Caio, que eu estou aqui também, essa semana, estou em fase de finalização junto com o secretário de Planejamento, que é o Danilo, nós vamos aí chamar as operadoras, porque nós estamos aí pensando num aplicativo com dados para que a gente possa oferecer o aplicativo com a internet para os nossos alunos que não têm esse acesso, que é para a gente também facilitar aí essa entrada desses alunos que eu falei para você que não têm a internet para as nossas atividades. Então, nós já estamos aí em conversa com as operadoras, ótimo, que vai ser aí uma promoção só para aplicativos, né? Internet para os dados do nosso aplicativo. Para a gente poder ter aí essa porcentagem e atingir o maior número de alunos possíveis aí nas aulas remotas, para que o prejuízo seja menor. Legal, gente, acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente, compartilhando do seu conhecimento, da sua experiência nesse período como gestora da educação em São Vicente, cuidando de mais de praticamente 50 mil vidas, além de toda a rede de professores, a quem a gente também aproveita para agradecer pela parceria, pela compreensão também do momento difícil e atípico que nós estamos vivendo. Que é isso, Eugênia, só suas considerações finais. Eu tenho mais uma convidada, que é uma mãe, na verdade, que eu fiz questão de poder participar aqui com a gente. Obrigado, Eugênia. De nada, eu quero te agradecer muito, quero agradecer os meus professores que estão aí arregaçando as mangas, viu, Caio? Eles estão trabalhando muito para que o prejuízo seja menor possível, tá bom? Um beijo para todos e muito obrigada. Um beijo, obrigado, Eugênia. Bom, pessoal, a gente segue por aqui, agora eu tenho muitos comentários. Hoje, infelizmente, eu não consegui dar a mesma atenção que eu dei na semana passada, né, gente? Então, poxa, eu quero
pedir desculpas a vocês aqui, eu vou pedir para que a nossa equipe possa depois responder todos os comentários. Na grande maioria, as pessoas todas se mostrando contra aí a volta, a esmagadora maioria, eu diria que praticamente 95% é uma ou outra pessoa que fala a respeito aí da dificuldade que tem de deixar o seu filho em casa ou com os avós, mas a esmagadora maioria de pessoas que não querem voltar às aulas presenciais, tem medo, tem receio, por vários fatores, pelas condições das escolas, por não querer expor o seu filho nesse momento. Às vezes, tudo bem que ele não tenha nenhum problema, mas ele pode ser um transmissor do vírus e voltar para casa, e às vezes a pessoa mora com algum idoso, eu vi muita gente falando disso. Então, é por esse motivo que eu também fiz questão de convidar uma mãe de alunos da rede, a Letícia Moraes. Vou chamar a Letícia para entrar com a gente aqui. Deixa eu adicionar a Letícia. Oi, Caio. Tudo bem, Letícia? Boa noite. Boa noite. Poxa, obrigado. Eu vi que você está aqui desde o comecinho acompanhando essa discussão tão importante, tão quente, acalorada. E a gente fez questão de poder ouvir uma opinião também. Ouvimos aí da rede municipal, ouvimos de um médico sanitarista, e agora queremos ouvir também. Eu sou pai de aluno, mas eu queria muito que você pudesse também falar da sua avaliação, da sua dificuldade, de prós e contras, de como é que você vê tudo isso. Primeiro, só para esclarecer, você tem 2 filhos, né? Que estudam na rede estadual, é isso, Letícia? Eu tenho 4 filhos, mas 2 estão na rede estadual. Ok. Estudam em que escola, Letícia? A minha filha estuda no Marquês de São Vicente e o meu filho estuda no Fernando de Azevedo. Ok. Então, perfeito. Só para que todo mundo possa estar a par. E aí, Letícia, queria ouvir a sua avaliação, que eu imagino que seja muito parecida com todos os comentários que eu estou recebendo aqui, preocupada, dizendo que não aceita que os filhos voltem, mas eu queria confirmar isso e ouvir um pouco mais de maneira detalhada da sua avaliação. Letícia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Veja, nós vivemos hoje num caso de extremismo total, né? Ou é muito ou é nada. Então, assim, hoje, nos modos atuais, nós não temos um estereótipo só de família. Então, nós falamos muito de classe social, mas nós temos vários estereótipos de família. Não é mais pai, mãe, o filho, pai trabalha, mãe em casa. Não. Hoje, mãe trabalha, pai trabalha, os avós trabalham também, né? Então, escola também não é um depósito de criança, que muitas vezes acaba virando por essa questão de necessidade, não só de estudo, né? Eu sou contra voltar, eu não vou mandar meus filhos, até porque quando você vai fazer uma matrícula, eles obrigam, né? É obrigatório ter a vacina em dia. Nós estamos tratando de uma pandemia, foge um pouco de uma doença que já tem vacinas, já existem vacina, e que não é o caso da Covid. Sim. Então, não sei como ficaria no caso das pessoas que precisam, né, realmente precisam, que são mães e pais que os filhos têm que ir para a escola porque eles precisam trabalhar. É uma situação muito complicada, mas no meu caso, eu tive que reinventar um pouco. Se tiverem pais e mãe, como eu revezo com a minha mãe aqui, moramos eu, minha mãe e meus filhos. Então, assim, eu tenho de adolescente até mesmo... Sua mãe já é idosa, Letícia? Já é mais idosa? Minha mãe tem 65 anos. Tá. Então, assim, eu revezo com a minha mãe. Eu tenho uma criança de 3 anos em casa também, além de 2 adolescentes que estudam. Eles não voltam, não... E assim, eu acho, os professores, eu posso falar pela escola dos meus, eles estão fazendo, assim, de tudo pelo aluno. Eles estão se doando. Então, eles estão direto dentro do site, estão linkados, o WhatsApp. Eu ia te perguntar isso agora, Letícia, como é que está a experiência aí de conviver
Não, a escola me com os liga alunos? cobrando muitas vezes, olha, não fez a matéria, preciso do... Então eles me cobram, então eles estão super atuantes, entre eles, a escola, estão, por enquanto está dando certo. Por que que não continua assim até o final do ano? Até ter uma medida de segurança, porque começou tudo muito bagunçado. Se já tinha uma informação que já a doença chegou em dezembro, por que que já não tomou as medidas providências de lá, né? Esperou chegar até o ápice para que colocasse toda a sociedade de uma forma em pânico. Se for calcular aí uns 4, 5 meses atrás, estava todo mundo em pânico, Verdade, com Letícia. Não, a gente uma falou muito informação sobre muito isso. trocada. A questão do carnaval que aconteceu esse ano, né? São ações que poderiam, talvez, serem reavaliadas pelo governo federal, estadual. A gente teve muita desinformação em relação à pandemia, troca ministro, troca secretário, volta, vai, brigam um com o outro. Nesse ponto você tem absoluta razão, e também, claro, a razão ainda mais absoluta em relação à retomada das aulas, você falando como mãe aí com o seu, E é com importante seu a gente ter coração. uma questão de que a sociedade, a primeira sociedade que você vive é dentro do seu lar, é dentro da sua casa, né? Então, essa é a primeira sociedade que você vive. A segunda, rua, a terceira, bairro, a cidade, estado e, enfim, Brasil. Mas a primeira comunidade, a primeira sociedade que você vive é dentro da sua casa. Então, toda casa tem suas regras, toda casa tem a sua intimidade, né? Então, assim, meus filhos não voltam. Enquanto não houver a vacina e numa medida de segurança, não voltam. Não é questão de ser cobaia, não ser cobaia, é uma questão mesmo de insegurança, digamos. Perfeito, perfeito. Não, eu acho que é isso, Letícia. Acho que você tem, né, absoluta razão aí na tua avaliação. Tem alguns pais aqui, até tô vendo aqui, vou até. Tá aqui o vereador Alexandre, dando parabéns pela live. O Ed Vale, dizendo que os professores do município de São Vicente atuando de forma a diminuir esse estresse todo. Temos visto o trabalho que as equipes da SEDUC profissionais têm feito. Obrigado. A Mônica Gouveia, a Fernanda Morato, Márcia Cristina, a Marisa Rodrigues falando que meu filho é cobrado diariamente pelos professores do República de Portugal. Que bom, fico feliz. Acho que é parecida com a experiência que a Letícia está vivendo também, né? Isso aí, os professores dando um show aí de compromisso, de dedicação, e também para eles, vamos falar a verdade, Letícia, também é uma experiência nova, porque nenhum professor, ao longo desses anos todos, teve esse tipo de experiência. As aulas em EAD, tudo bem, para alguns já é uma realidade, mas para a grande maioria ainda não, as pessoas não estavam acostumadas, né? Então, acho que é mais uma informação positiva aí que está aqui se dando. Tem um pai aqui que eu vi, cadê? Eu achei até legal que ele colocou assim, né? Dizendo que eu deveria ter ouvido outra pessoa que pensa diferente, que seria um pai que, na verdade, pelo que eu entendi, me confirma aqui, Edu Carvalho, se é isso que você fala. Você, pelo que eu estou entendendo, você tem dificuldade em seu filho ficar em casa por vários motivos, trabalho seu, trabalho da sua esposa, e você teria que voltar o seu filho às aulas presenciais. Se for isso, me manda outra mensagem aqui. Se der tempo, ainda não sei se a gente consegue te ouvir, mas se for isso, manda mensagem aqui. A Cristiane Velames falando, os professores, tanto da rede municipal e da rede estadual, estão de parabéns. E duas, Por favor, uma quero ouvir mais você, informação. Letícia. Então, e com relação a essas medidas, teria que haver ali porque vai ser assinado um termo de responsabilidade, né? O Estado vai mandar um termo de responsabilidade, não se responsabilizando, mas responsabilizando os pais, né? Então, caso venha a acontecer alguma coisa com seu filho, o Estado, ele não é responsável, o responsável é você que é pai. E a segunda, então, uma medida que seria viável, já que vai assinar esse termo, os pais que realmente quiserem assinar esse termo e colocar o seu filho nas voltas às aulas, ok, é uma medida talvez que venha atender aí as necessidades também de muitos pais que precisam
nesse contrafluxo eu tive que me reinventar em trabalho, né? Imagina, com 4 filhos em casa, e sendo provedora. Você é artesã, né, Letícia? Só para confirmar, você é artesã? Eu tive que me reinventar, né? Hoje eu faço puffs de pneu, que é sustentabilidade, e eu tenho recebido várias encomendas, e foi nessa época de pandemia. Que bom. Bom, Letícia, eu acho que é isso, assim, só agradecer você também pela gentileza de se expor aqui e, enfim, defender, né, a sua ideia sobre isso, que a ideia, eu vou te ser sincero, de 95% dos pais que estão aqui nos acompanhando, a preocupação absoluta com os filhos, que é o nosso bem mais precioso, né, a gente se preocupa mesmo e tem que se preocupar com a vida dos nossos pequenos, às vezes nem tão pequenos assim, né? No teu caso já são mais adolescentes também. 14 e 15. 14 e 15 anos, mas a preocupação de todos, Letícia. Então, quero te agradecer, desejar boa noite, só para você Obrigada, dar um tchau aqui para todo mundo. E, enfim, e agradecer e dar os parabéns aí também para você pela maneira como você se colocou aqui, respeitando as opiniões diferentes que existem e cumprimentando os professores, né? A Mônica Gouveia, ela é do Fernando Azevedo. Ah, tá. É linha de frente ali na educação. Vamos mandar um beijo para a Mônica aí também. Os alunos adoram ela, de paixão. Meu filho aprendeu a gostar de matemática com ela. Então, assim, ele levou praticamente 9 anos, né? 9º ano que ele veio aprender a gostar de matemática, graças a Mônica. A Mônica. Que bom. Sabe que, olha, eu não sou professor, não tive a honra de ser professor, mas minha mãe é professora, Letícia, minha irmã é professora, minha esposa é professora, minha avó era professora, e eu sei que quando os alunos lembram dos professores, é a coisa mais importante para qualquer professor, é quando um aluno lembra deles por algum motivo. Então, a minha primeira professora se chamou Cida. É isso aí, é isso aí. Letícia, então, obrigado tá bom, mais muito uma obrigada. vez. Boa noite para você, um beijo para os seus filhos aí, para sua família, para sua mãe, que vocês fiquem bem e a gente consiga passar por isso rápido. Obrigada, tchau, tchau. Um beijo, valeu, Letícia. Beijo, tchau, tchau. Bom, pessoal, falei com a Letícia aí, que é uma mãe, né? A gente fala muito com as pessoas que estão diretamente envolvidas. Falei com o Dr. Evaldo Stanislau, que está dando aula agora, médico, infectologista, uma pessoa muito preparada, que está servindo aí de base sempre, até mesmo para o próprio governo do estado, para as universidades, então é uma pessoa que conhece muito. Falei com a secretária aqui de São Vicente, Eugênia Marcontes, que é servidora pública concursada em São Vicente e também no estado de São Paulo, foi diretora no estado, foi diretora no município, então tem muito contato com diversos diretores e, claro, com os profissionais também da educação. E falei com uma mãe, com a Letícia Moraes, que está aí com seus 2 filhos já mais velhos, então eu sei que é diferente, mas de toda forma, os pais se preocupam, independente da idade dos filhos, os pais sempre se preocupam muito com as suas eternas crianças. Eu reitero aqui que a esmagadora maioria de pais que se pronunciaram aqui pela nossa live, eu não vi se eu procurei aqui se o outro pai que disse que queria poder dar a sua opinião, diferente da Letícia, mas ele acabou não entrando aqui, então eu vou pedir desculpa depois, a gente pode até fazer uma outra, ou se ele quiser escrever alguma coisa, eu dou uma ênfase maior no comentário dele, para ele poder compartilhar da experiência dele e também falar aí o porquê que ele vai precisar voltar às aulas presenciais, e se isso for acontecer, ele vai voltar com as suas crianças para as escolas. Eu estou à disposição aqui do pai, se ele quiser colocar. Mas eu queria muito agradecer todo mundo que participou, gente. Infelizmente, hoje eu não consegui olhar os comentários direito, eu confesso para vocês, porque a gente acabou tendo 3 convidados aqui e eu estou aqui me acostumando com esse modelo de live também, então não é tão fácil assim, então não deu para interagir com os comentários, mas eu me comprometo com vocês aqui de poder olhar um a um dos comentários, responder as pessoas, as intervenções que foram feitas, agradecer todo mundo aqui, tem muitos da educação, estou vendo a Andréia, a Ângela, são servidoras concursadas do município, então são bem parceiras e conhecem o dia a dia como é que funciona. A Marisa Rodrigues, que está aqui mandando mensagem, Gisele Meyer, deixa eu falar alguns nomes aqui de pessoas que participaram desde o começo, foi um pouquinho mais de 1 hora de live aqui. Juliana de Souza, José Machado,
Viviane Barros, Ana Maria de Almeida, Sirlene Soares, quem mais participou? Fernanda Morato, a Mônica Gouveia, que foi quem a Letícia citou aí, que é professora. Deixa eu ver mais. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar. Se algumas pessoas pegaram aí no meio do caminho a nossa live, assim que a gente concluir, assiste desde o começo. Acho que, de alguma forma, a gente ajudou a esclarecer essa dúvida e também para não entrar nesse desespero de que vão voltar com as escolas, meus filhos vão ter que ir a partir de amanhã. Nada disso. Isso não vai acontecer. Né? Tá todo mundo acompanhando o drama das famílias, a preocupação. Eu estou me posicionando aqui, que também sou contra a retomada sem ter a segurança. Muitas das nossas escolas não estão preparadas para poder receber as crianças de volta, e a gente reconhece isso. Eu falei aqui no início da live que, infelizmente, ficou nítido também na grande maioria das escolas particulares, né, uma diferença em relação à condição da estrutura, e a gente precisa reconhecer isso também. Por isso, ficou mais evidente ainda o que o Evaldo falou, né, o grande distanciamento que existe entre as realidades das escolas. Então, é uma preocupação que nós temos. E agradecer muito vocês aqui que participaram, a Elis Nobre, deixa eu ver, a Viviane, Camila Baran, deixa eu ver, perdão aqui, me perdi aqui depois, Camila Baraldi, é isso aí, Andréa Nóbrega, ao Acácio, lá do Catarina de Moraes, que eu sei que está acompanhando a gente. Eu estive no Catarina recentemente, conversei com muita gente, não consegui te ver, Acácio, mas eu estive aí visitando a obra do Dondinho, fui visitar a UBS, que está em reforma também. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas intervenções importantes aí no bairro. Vânia Araújo, estou vendo que tem um pessoal do República de Portugal. Depois, se quiser me passar aí pedindo que a escola precisa ter uma intervenção, por favor, depois, Norma, pode colocar aqui qual tipo de intervenção que precisa, não sei se é estrutural. Você pode me colocar que eu falo diretamente com a secretária. Estou vendo que tem uma galera aí do República de Portugal, criou até uma hashtag. Uma escola muito querida na cidade, né? Que fica ali no Bitaru, uma escola que todo mundo sempre elogia muito. Acho que é isso. A Cleia, a Cristiane, a Renata. Obrigado mais uma vez aos convidados que participaram conosco aqui desse bate-papo, dessa discussão quente, acalorada, mas que nós temos uma opinião praticamente unânime aqui de que o momento não é propício a isso, essa retomada. Eu não sei quem foi que colocou, dizendo que não são só professores que tem nas escolas, com certeza, são inspetores, agentes escolares, secretários, a segurança, tem escola, tem os guardas municipais. Então, com certeza, quando eu falo aí dos profissionais da área da educação, eu falo de toda essa galera, de toda essa gama de profissionais que, enfim, que fazem acontecer. Escola Amada precisa de segurança, legal. Obrigado, Gisele. Se for isso, de fato, é um problema geral, né? Mas que nós podemos intensificar isso. Vou conversar aqui com o comandante do 39, do 39º aqui em São Vicente, para reforçar a segurança. Gente, eu acho que eu vou concluir aqui a nossa live, já tem 1h10 quase, 1h08 mais precisamente, mas eu quero agradecer novamente todo mundo que participou. Quem puder compartilhar, mandar comentário, eu vou puxar a orelha aqui do nosso pessoal para que possa responder cada um dos questionamentos, das intervenções. Então, nosso pessoal, amanhã, por favor, fiquem atentos. Juliana, Agatha Christi, eu vi que você participou desde o começo também, Agatha. Obrigado pela gentileza. Serginho Fonseca, lá de Peruíbe. Serginho, obrigado pela participação. Milene Cristina, Valdir Moura Júnior. A Vanessa está falando dos transportadores escolares, um tema importante, Vanessa. Na outra live eu falei sobre eles também. Tem um projeto tramitando na Assembleia que tem todo o meu apoio para a gente poder encontrar maneiras através dos mecanismos de fomento, aí, de empréstimo, de crédito do governo do estado para essa categoria que realmente está precisando muito. Obviamente, as crianças não estão indo para as aulas, os transportadores escolares não estão tendo a sua renda. Então, é uma categoria que merece toda a nossa atenção. Você tem razão. DJ Denis Milano, falando do Carolina Dantas, uma escola municipal aqui também em São Vicente, no Catiapuã. Um abração para toda a galera do Carolina Dantas. Joirã, obrigado pela companhia aqui. É isso, gente. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou.
1h10 de live, acho que é o limite aí para não ficar ainda mais extensa. Tivemos 3 convidados. Quem puder compartilhar, eu agradeço desde já para poder, né, assim, dividir conhecimento. Ouvimos 3 especialistas, um médico, uma secretária municipal de educação e uma principal especialista nesse assunto específico, que é uma mãe, falando da questão do seu filho, da preocupação que tem em voltar às aulas presenciais. É isso, mais uma vez, obrigado, um beijão para todos vocês. A gente volta na próxima segunda, semana que vem, segunda-feira novamente, é dia 10, está me confirmando aqui o Neto, dia 10 de agosto, às 19 horas, na sequência, a gente deve divulgar ainda, a gente não definiu ainda o assunto, mas a gente divulga com antecipação, tá bom? Um beijo no coração de vocês, boa noite, uma ótima semana a todos. Valeu!